Olá, eu sou Júnia Xavier, sou médica endocrinologista e faço parte da equipe do projeto HealthRise. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tratamento não insulínico do diabetes tipo 2. Começando sobre a questão da avaliação do controle glicêmico, a glicohemoglobina, ou hemoglobina A1C, ou hemoglobina glicada, reflete o controle glicêmico dos últimos 3 meses, sendo que o último mês tem mais peso no resultado desse exame. Ele tem boa correlação com complicações macro e microvasculares do diabetes. E o exame apresenta algumas limitações, principalmente pela questão dele ser influenciado pela intensidade e pelo tempo de exposição das hemácias e da hemoglobina à glicose no sangue. Portanto, situações que interferem, como perda sanguínea, hemólise, hemotransfusão ou hemoglobinopatias, podem interferir, falsear este valor do resultado da hemoglobina glicada para mais ou para menos. O objetivo a ser alcançado em termos de hemoglobina glicada, o que a gente chama de bom controle para a grande maioria dos pacientes, seria uma hemoglobina glicada de 7% ou menos. Aqui está definido como pela Associação Americana de Diabetes, mas isso é um consenso da maioria das sociedades que estudam diabetes no Brasil e no mundo. Esse valor de 7% deve ser buscado porque há correlação com redução de complicações micro e macrovasculares, como eu comentei. E o objetivo do controle, muitas vezes, precisa ser individualizado e, em algumas situações, pode fugir deste valor de 7%. Neste slide, a gente vê várias situações que devem ser analisadas, por exemplo, os riscos de hipoglicemia, a duração da doença, a expectativa de vida, comorbidades e complicações já estabelecidas, atitudes e esforços do paciente para o seu controle e os recursos disponíveis no sistema de saúde. Tudo isso influencia a meta que nós iremos buscar. Pode ser que nós precisemos ajustar essa meta para menos ou para mais conforme estes fatores, que podem ser modificáveis ou não modificáveis. Em relação a um controle mais estrito, em algumas situações é possível buscar uma hemoglobina glicada abaixo de 7%, por exemplo, em torno de 6,5% ou até um pouco menos, se é um paciente que não tem risco de hipoglicemia, por exemplo, um paciente em uso unicamente de metformina, que não tem efeitos colaterais mais importantes do tratamento, com diabetes recém-diagnosticado, longa expectativa de vida, sem doença cardiovascular ou outras comorbidades graves, pois o risco de hipoglicemia, de uma eventual hipoglicemia num paciente deste tipo seria bem menor. Já situações inversas, por exemplo, poderíamos buscar um controle menos estrito, uma glicohemoglobina em torno de 8%, para pacientes que apresentam hipoglicemias graves, decorrentes do tratamento, seja com medicações orais ou com insulina, que tem expectativa de vida mais curta, que tem complicações graves micro ou macrovasculares, que tem comorbidades significativas ou que tem um diabetes de longa data e que não atinge um bom controle apesar de todas as medidas já instituídas. E claro, frisando-se aqui a questão de sempre reavaliarmos e insistirmos muito na questão das mudanças de hábito de vida, nas mudanças não farmacológicas, mas há pacientes que não conseguem aderir e que não conseguem atingir um valor de controle próximo do 7%. Esses poderiam ter uma meta aumentada para em torno de 8%. Quando deve ser dosada a hemoglobina glicada? A cada 3 meses, para aqueles pacientes que não estão controlados, não estão dentro da meta ou que estão em ajuste de tratamento. Se a gente muda a medicação, insuliniza, qualquer ajuste do tratamento que tenha sido feito é adequado que se dose após 3 meses. Para pacientes que já estão bem controlados dentro do alvo e cuja glicohemoglobina permanece estável nas últimas reavaliações, esse intervalo pode ser estendido para dosagens a cada 6 meses. Mas eu friso que o protocolo do estudo HealthRise será de dosar a hemoglobina glicada a cada 3 meses, até pelo fato desse exame ser um dos desfechos, dos indicadores importantes que nós teremos que analisar ao final do estudo. Portanto, pacientes incluídos dosarão hemoglobina glicada a cada 3 meses. Começando sobre as medicações propriamente ditas, seriam 9 classes de medicações para tratamento de diabetes, A 9ª classe seria a insulina. As outras 8 classes, nós temos os análogos do GLP-1 que também são injetáveis e as demais medicações que são orais.
Então, metformina e sulfonilureias orais, análogos do GLP-1 injetáveis, inibidores da DPP-4 oral, glitazonas também orais, inibidores do cotransportador sódio-glicose, medicação oral, glinidas e inibidores da alfa-glucosidase orais. Pelo fato de este projeto focar a questão da assistência, da atenção primária, acessível pelo SUS, da adequação deste cuidado do diabetes via SUS, nós detalharemos mais as duas primeiras classes, a metformina e as sulfonilureias. Bom, antes de detalhar as medicações em si, é importante pincelar essa questão da adesão ao tratamento. De nada adianta uma prescrição bem pensada e bem feita se o paciente não está fazendo uso daquelas medicações prescritas. Então, a reavaliação das possíveis barreiras para o uso de medicações orais deve ser feita sistematicamente a cada consulta. São elas: possíveis barreiras: déficit cognitivo, analfabetismo, redução de acuidade visual ou de acuidade auditiva, problemas psicológicos, sintomas depressivos. Tudo isso deve ser analisado e um foco muito especial para essas situações no paciente idoso é extremamente importante, porque são muito comuns nesses pacientes idosos e com diabetes de mais longa duração. Se for necessário, é importantíssimo a equipe buscar o apoio dos familiares ou dos cuidadores para que já que o autocuidado do paciente não está adequado, ele precisaria de uma ajuda externa para fazer esse tratamento de uma maneira adequada. Comentando então sobre a primeira medicação, que é a metformina, ela é a única representante da classe das biguanidas, é a medicação de primeira escolha, seja qual for a disponibilidade de medicações em outros países também, a metformina continua sendo primeira escolha para tratamento de diabetes. Claro, salvo contraindicações sobre as quais nós vamos comentar a seguir. Ela age reduzindo a produção hepática de glicose, reduzindo a resistência à ação da insulina e melhorando a função da célula beta. Como benefícios, existe uma grande experiência, são décadas de experiência com o uso de metformina, se sabe bem sobre sua segurança, sobre sua eficácia, tem um custo baixo, disponível pelo SUS, tem efeito neutro para o peso, porque para pacientes diabéticos tipo 2, que já são tão comumente portadores de sobrepeso ou obesidade, uma medicação que evite um ganho adicional de peso traz enormes benefícios. Não há risco de hipoglicemia, é outro fator importantíssimo é outra vantagem muito importante da metformina. E existe em estudos, não foi um benefício comprovado ou plenamente quantificado, mas existe uma possível redução de eventos cardiovasculares com o uso da metformina. Ela, em geral, causa uma redução média de 1 a 1,5% na hemoglobina glicada. A dose efetiva de metformina diária varia de 1.500 a 2.000 mg por dia e a dose máxima 2.550 mg. Portanto, nós não precisamos insistir para alcançar os 3 comprimidos de 850 diários, porque isso aumenta a chance de haver efeitos colaterais. Então, se a gente alcançar os 1.700 mg dia, que são 2 comprimidos de 850, que é o que a maioria dos pacientes diabéticos no SUS utiliza, já estaria dentro dessa dose efetiva de metformina. Lembrando que a dose máxima traria poucos benefícios adicionais ao controle glicêmico em relação à dose efetiva. Em relação aos efeitos colaterais, os mais comuns são gastrointestinais, náusea, diarreia, desconforto abdominal. São bastante frequentes, mas eles podem ser manejados de maneira a serem evitados ou podem melhorar com o tempo. Para que a gente reduza esse tipo de efeito, o que deve ser feito? Orientar o paciente de ingerir o comprimido durante ou logo após a alimentação. O aumento de dose deve ser feito gradualmente, iniciar com um comprimido de 500 ou de 850 em alguma refeição e após uma semana ou 10 dias, após ele reduzir aqueles sintomas gastrointestinais, se for o caso dele apresentá-los, aí sim a gente colocaria o segundo comprimido diário. Não é necessário iniciar com as 2 doses diárias de uma só vez. E, em último caso, caso não haja melhora, pode-se lançar mão da formulação de ação prolongada, que seria a metformina XR, que está disponível em muitos municípios pelo Programa da Farmácia Popular do Governo Federal, gratuitamente.
Em relação ao efeito colateral mais grave, seria a acidose lática, bastante grave, de alta mortalidade, mas muito raro. Questiona-se, inclusive, a existência dessa questão da acidose lática causada por uso de metformina. De toda maneira, por ser uma situação grave, é importante que a gente tenha alguns cuidados, né? A metformina seria contraindicada em situações, por exemplo, essas que nós citamos aqui a seguir, que aumentariam o risco de ocorrência de acidose lática. Insuficiência cardíaca descompensada, classes 3 e 4, alcoolismo, hipoxemia, estados de hipoperfusão, uso de contraste iodado venoso. Situações em que pacientes hospitalares mais descompensados, com infecções mais sérias, pós-operatório de cirurgias maiores, todas essas situações, a metformina está contraindicada em todas essas situações por conta dessa questão do risco de acidose lática. E a questão da insuficiência renal também deve ser analisada, claro, como para qualquer outro tipo de medicação. A gente deve estimar o ritmo de filtração glomerular pela creatinina sérica, usando alguma fórmula. Se esse ritmo de filtração glomerular está acima de 45 ml por minuto, ela pode ser mantida. Entre 30 e 45 já devemos ter atenção, reduzir a dose se for necessário, reavaliar o uso e abaixo de 30 ml por minuto, suspender o uso da metformina. Bom, passando agora para a classe das sulfonilureias, são medicações que aumentam a secreção de insulina, levam a uma redução da hemoglobina glicada média similar à redução vista com o uso da metformina, de 1 a 1,5%, e apresentam alguns pontos desfavoráveis em comparação com o uso da metformina. O principal deles é o risco de hipoglicemias. Esse risco é real, deve ser analisado frente a cada paciente. Se necessário, a gente deve reduzir doses, utilizar uma dose um pouco menor, sobretudo pacientes idosos e com doença renal. Muitas vezes é preferível a gente aumentar essa meta de hemoglobina glicada, como comentado anteriormente, a causar um risco muito grande de hipoglicemia, buscando uma meta mais rigorosa. Podem causar um aumento leve de peso, né, em relação à metformina, que não causaria ganho de peso, e especula-se que pode existir uma falência secundária do efeito das sulfonilureias mais rápida do que com o uso de outras medicações. Elas funcionariam bem por menos tempo do que as outras medicações antidiabéticas orais. Mas isso não é uma questão que está fechada ou bem comprovada. Os tipos, né, as gerações de sulfonilureias, as de primeira geração, que seria a clorpropamida, não são mais utilizadas, tinham meia-vida muito longa e risco altíssimo de hipoglicemia. A de segunda geração seria a glibenclamida, amplamente disponível, né, no nosso meio e muito utilizada. Acarreta um risco significativo de hipoglicemia, mas bem menor do que as de primeira geração. E as de meia-vida mais curta, que seriam gliclazida, glipizida e glimepirida, elas acarretam menores riscos de hipoglicemia. Seriam preferíveis ao uso da glibenclamida, se disponíveis, sendo que a gliclazida está disponível no Rename, teoricamente está disponível no Rename, mas essa disponibilidade na prática muitas vezes não é real. Como devemos iniciar o tratamento, então? Partindo da questão de como vai o controle deste paciente, qual nível de hemoglobina glicada ele apresenta agora. Aqueles com hemoglobina glicada abaixo de 9% podem iniciar com um antidiabético oral. E o de primeira escolha é a metformina, salvo as contraindicações já mencionadas anteriormente. Aqueles com hemoglobina glicada acima de 9%, que já estão mais descompensados, nós devemos considerar o início já de dois tipos de antidiabéticos de uma vez. Então seria metformina associada a algum outro, e a escolha deste segundo agente deveria ser individualizada, mas na nossa realidade, sobretudo para pacientes do serviço público, a opção que a gente teria seria metformina com sulfonilureia. Se for possível uma sulfonilureia mais moderna com menor risco de hipoglicemia, melhor. E para aqueles já bastante descompensados, com hemoglobina glicada acima de 10 e glicemias frequentemente acima de 300, não precisa ser todas as glicemias, mas se ele apresenta frequentemente níveis acima de 300, principalmente se associados a sintomas como poliúria, polidipsia, perda de peso, mal-estar, às vezes algum grau de desidratação, deve-se usar insulinoterapia. Esse paciente precisa de insulinização imediata. Pode ser revisto posteriormente, acrescentados antidiabéticos orais, a metformina será bem-vinda num segundo momento, mas neste momento de maior descompensação, o uso da insulina é extremamente importante. A progressão do tratamento.
é um resumo, né, um esquema de resumo de como progredir o tratamento. Iniciar monoterapia com metformina, certificar de que o paciente está fazendo uso de uma dose efetiva. Se a hemoglobina glicada acima da meta, após 3 meses de monoterapia com metformina em doses eficazes, a gente deveria partir para a terapia dupla, acrescentar uma outra classe de antidiabéticos orais. Se, apesar de 3 meses de uso de terapia dupla, com metformina e este segundo agente, que seja uma sulfonilureia, em doses efetivas, se ainda houver hemoglobina glicada acima da meta, a gente passaria para uma terapia tripla. Como eu comentei, né, na nossa realidade, a terapia dupla, na maioria das vezes, será feita com metformina associada à sulfonilureia ou metformina associada à insulina. E a terapia tripla, quando precisamos, aqueles pacientes que são tão frequentes, né, já fazem uso de metformina, já foi acrescentada uma sulfonilureia, já está em uso de dose, vamos supor, de glibenclamida em torno de 10 mg por dia e ainda mantém uma hemoglobina glicada em torno de 9%. A gente não deve tentar aumentar a dose de metformina para 850 3 vezes por dia ou a de sulfonilureia para 15, 20 mg por dia, porque se esse paciente em uso de doses já eficazes está bem acima da meta, a gente deve insulinizá-lo, né? A melhor opção de terapia tripla que a gente tem seria acrescentar a insulina. Se o paciente fizer uso de uma insulina basal, por exemplo, NPH ou deitar, o uso de sulfonilureia pode ser mantido. A gente pode, por exemplo, tirar a dose noturna de sulfonilureia, se por acaso fizer uso, passá-la para de manhã e manter a aplicação da insulina à noite e manter a metformina da mesma maneira como já utilizava. Já após a insulinização plena, quando for utilizada insulina basal e insulina rápida prandial, as refeições, por exemplo, NPH irregular, a gente deve suspender o uso da sulfonilureia, sendo que a metformina deve sempre ser mantida associada à insulina, pois é uma medicação sensibilizadora do efeito desta última. Concluindo, a metformina deve sempre ser a medicação de primeira escolha. Para aqueles pacientes que a gente pega, às vezes, já com muitos anos de diabetes, que não usam metformina porque não toleraram, é importante rever esse histórico, como foi iniciada no passado, será que foi feito esse aumento gradual? Se não foi, valeria a tentativa de colocar este medicamento? A seguir, a gente escolhe, a partir da metformina, uma segunda medicação centrada no paciente, avaliando riscos e benefícios de forma individualizada. Lembrar sempre da questão dos riscos de hipoglicemia, pois é uma complicação aguda grave do diabetes. Devemos sempre tomar os cuidados adequados para que não ocorra. E não devemos retardar a intensificação do tratamento, seja com antidiabéticos orais ou com insulina, para aqueles pacientes que não estão apresentando um bom controle. O paciente sempre deseja tentar melhorar um pouco mais, aguardar um tempo maior, na maioria das... Isso é comum, né? Esse argumento de que ele tentaria melhorar. Ele pode tentar, ele deve tentar, nós devemos, claro, estimular a melhora dos hábitos de vida, mas sem manter essa medicação indefinidamente, sem aumento, porque isso pode prejudicá-lo e aumentar o risco de complicações crônicas futuras. Bom, era isso que a gente teria para conversar hoje. Não deixem de assistir às outras aulas. Obrigada pela atenção.